Vamos agora encarar uns exercícios, né, de aplicação disso que nós vimos aí, teorema do impulso. Vamos lá. Uma partícula de massa m igual a meio quilo realiza um movimento obedecendo a função horária S igual a 5 mais 2t mais 3t2, com S em metros e t em segundos. Calcule o módulo da quantidade de movimento da partícula no instante t igual a 2 segundos no tempo t igual a 2. Pode parar, pode parar. Isso daqui é aquela função horária que aprendemos na cinemática. Cinemática, professor? Sim, tá vendo? Você pode pegar um tópico que aparentemente não tem nada a ver com cinemática, né? Impulso, quantidade de movimento, enfim. Mas precisar da teoria da cinemática para resolver tal questão. Porque se você olhar essa equação, S igual a S0 mais V0t mais meio vezes A vezes o tempo ao quadrado, nós estudamos essa equação lá na cinemática. S é a distância final, S0 distância inicial, V0 velocidade inicial, a aceleração t é tempo. Se você fizer um comparativo dessa com essa, pode ver que S0, a distância inicial é 5, ó, 5, no caso metros, né, ele diz que S está em metros. 2t, V0t, então V0 é 2. V0 é 2 metros por segundo, porque está tudo em metro e em segundo. Ora, o 3 vezes T2, meio, cuidado, só que aqui, ó, meio A vezes T2. O que está multiplicando o T ao quadrado é o 3, ou seja, meio A é 3. Então, significa que A é 6, né? Por quê? Meio vezes 6, 3. Então, A é 6. Meio vezes 6, 3. A é 6. Então, a aceleração é de 6 metros por segundo ao quadrado. Cuidado com esse termo. Vai botar que a aceleração é 3, não. É meio vezes A. A aceleração tem que ser 6. 6 vezes meio dá o 3 que está aqui. Tá bom? Ok? Então, tá vendo? Então, precisávamos conhecer a cinemática para resolver a questão número 1. Ele quer a quantidade de movimento da partícula no instante t igual a 2. Ora, você sabe que quantidade de movimento é igual a massa vezes velocidade. Show de bola. A massa você tem meio. Mas qual é a velocidade no tempo 2? Eu sei que a velocidade inicial é 2 metros por segundo. Qual é a velocidade no tempo 2? Porque a massa eu tenho meio. Eu preciso da velocidade no tempo 2. Ora, daí eu vou precisar daquela equação da velocidade que vimos em cinemática. Lembra? Velocidade é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Ora, então a velocidade no tempo 2 é igual a velocidade inicial, que é 2, mais a aceleração, que é 6, vezes o tempo, que é 2, ou o tempo 2 segundos. Daqui eu vou achar a velocidade no tempo 2, é a função horária da velocidade. Velocidade calculada em função do tempo. Então a velocidade no tempo 2, 6 vezes 2, 12, mais 2 é 14 metros por segundo. A quantidade de movimento, então, no tempo 2 é a massa, meio quilo, vezes a velocidade no tempo 2, 14 metros por segundo. Meio vezes 14, 7. 7 o quê? Qual é a unidade da quantidade de movimento que eu não falei? Ora, a unidade da quantidade de movimento é a unidade de massa vezes a unidade de velocidade. Então vai ser 7 quilos vezes metro por segundo. É a unidade de massa vezes a unidade de velocidade. Então, resposta da questão número 1, a quantidade de movimento no tempo 2 é igual a 7 quilos vezes metros por segundo. Beleza? Ok? Então, o interessante da questão que eu coloquei é que nós tínhamos que pegar conceitos lá da cinemática para resolver essa questão versando sobre quantidade de movimento. Tá vendo? É? Então, às vezes, as coisas andam meio que juntas mesmo. Você tem que saber esses conceitos todos que nós vimos. Que pode aparecer um conceito atrás, pode aparecer lá na frente, né? Tá bom? Número 2 é uma questão que tem 3 perguntas. Uma força constante atua durante 5 segundos sobre uma partícula de massa 2, na direção e sentido do seu movimento, fazendo com que a velocidade varie de 5 para 9. Por exemplo, é como se eu tivesse isso aqui, ó. Se você quiser desenhar, como se eu tivesse isso aqui, tá vendo? Ó, aqui, ó. Vamos supor que eu tenha uma partícula de massa 2 kg, ó, 2 kg, e aqui atua uma força sobre ela. Uma força, né? Aqui vai ter uma velocidade, vamos chamar de V1, né? Que a velocidade inicial era 5 metros por segundo, beleza? Não era isso? E aí a partícula veio para cá, ela continuou com a massa de 2 kg,
e ela está andando nessa direção aqui que eu estou apontando para cá. Né? A velocidade dela variou de 5 para quanto? 9, né, metros por segundo, não é isso? A partícula está andando aqui, ó, nessa direção aqui, né, da seta, da setinha da força. Né, ó, daqui para cá. Beleza? Obviamente aqui tem uma quantidade de movimento, 1. E aqui tem uma quantidade de movimento, 2. Tá? É isso aí que está acontecendo. E ele quer saber exatamente isso, o módulo da variação dessa quantidade de movimento da partícula. A letra A. Então vamos pegar um quadrinho branco aqui. Letra A. Ora, variação da quantidade de movimento é a quantidade de movimento final 2 menos inicial. Não é isso? Ok? E a quantidade de movimento 1? Quanto é que vale? Quantidade de movimento 1, vamos botar aqui. Quantidade de movimento 1 é a massa. Quantidade de movimento é a massa vezes velocidade. Beleza. É a massa 2 kg vezes a velocidade no tempo 1. Né? Referente ao instante 1. Obviamente aqui tem um tempo, né? Um tempo 1 e um tempo 2. Nem botei aqui a variação do tempo. A variação do tempo de 5 segundos. Né? 5 segundos. Então essa variação de ponto 1 até o ponto 2, T1, T2 menos T1 é de 5 segundos. Então aqui obviamente tem uma variação de tempo, né, de 5 segundos. Que é dado pelo enunciado. Ou seja, a massa vezes a velocidade 1, 2 vezes 5, 10 quilos vezes metros por segundo. Quantidade de movimento 2 é a massa da partícula que é 2 vezes a velocidade 2 vezes 9. 9 vezes 2, 18 quilos vezes metro por segundo. Ora, a variação da quantidade de movimento, então, é essa variação Q2 menos Q1, 18 menos 10. 18 menos 10, 8 quilos vezes metro por segundo. Ok? Beleza? Letra B de bola. A intensidade do impulso da força atuante. Ele quer o impulso. Ora, o teorema do impulso diz pra gente que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. É o teorema do impulso. Um teorema importantíssimo. O impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Então, o impulso é igual a 8, que eu acabei de calcular? Sim, 8. Exatamente. Só cuidado. Que é a unidade do impulso que a gente viu? Newton vezes segundo, considerando que o tempo esteja em segundo, né, a massa em quilo, etc. Então, veja bem que a resposta da letra A é 8 kg vezes metros por segundo. A letra B é 8 newtons vezes segundo. O impulso é igual à variação da quantidade de movimento em termos numéricos, matemáticos. Tem o mesmo valor numérico, né? Mas as unidades são diferentes. Então, cuidado com isso, tá, galera? Cuidado com isso. Letra C. Qual é a letra C mesmo? Qual é a força atuante? A intensidade da força atuante. Ora, você sabe que o impulso é igual a força vezes a variação do tempo, né? O impulso eu já calculei que é 8, que é igual a força. Eu quero saber a variação do tempo, 5 segundos. Então a força é 8 dividido por 5, 1,6 newtons, que unidade de força é newton, né? Newton. Beleza? Unidade com a massa em quilo, distância em metro, tempo em segundos, gera um newton, unidade de força. Então, letra A, questão 8 quilos vezes metros por segundo. Letra B, 8 newtons vezes segundo. E letra C, 1,6 newtons. Ok? Fechou? Então, exemplo da questão 2 aí, teorema do impulso para fazer a letra B de bola. Ok? Então, tá aí. Impulso e quantidade de movimento andam juntos, somente devido a esse teorema do impulso, né? Beleza, e aí nós vamos entrar no princípio da conservação da quantidade de movimento, que diz que considera um sistema isolado de força. O que é um sistema isolado de forças externas? Bom, não atuam forças externas, podendo haver forças internas entre os corpos. Tá? Então, por exemplo, eu tenho um corpo aqui, isso aqui é uma mesa, e eu tenho um corpo aqui apoiado na mesa, por exemplo, apoiado na mesa. Eu tenho a força com que a mesa exerce sobre o corpo, né? A força com que a mesa exerce sobre o corpo, que é a força normal, lembra? E a força com que o corpo exerce sobre a mesa. São forças internas, né? Ok? Forças internas. A força com que a mesa exerce sobre o corpo e a força com que o corpo exerce sobre a mesa. Então não tem... Então isso seria forças internas. Beleza?
E existem ações externas, mas a sua resultante anula. Por exemplo, eu tenho um corpo aqui parado, né? Tenho a força peso, que é a força com que a Terra atrai o corpo, supondo que ele esteja aqui numa mesa ou no chão, enfim. E tem a força normal, que é aquela força com que a superfície faz sobre o corpo. Essas forças se anulam. O peso é igual ao normal, o corpo está parado, né? Então não tem aceleração, as forças se anulam. Então a resultante delas é nula. A resultante delas é nula. É a soma dessas forças aqui, somatório de FR, somatório, né, das forças, melhor dizendo, somatório das forças, que vai gerar a força resultante, ela é zero. FR, força resultante, é zero. Né? Se anula. Elas se anulam. E existem ações externas, mas são tão pouco intensas quando comparado com as internas que podem ser desprezadas. Quer dizer, ações externas de baixíssimo valor. Ok? Então isso significa que o corpo está isolado de forças externas. Quando isso acontece, a resultante dessas forças é nula. E o impulso também é nulo, claro. Porque o impulso não é força vezes o tempo. Se a resultante das forças externas é zero, quer dizer, não tem força atuando sobre o corpo, por exemplo, tem força, mas a somatória das forças é zero, que nem força-peso se anulando com a força normal, né? O corpo está parado, não vai andar, né? Então o impulso também vai ser zero, porque zero vezes o tempo é zero. Então nesse caso daí o impulso é zero, tá? Quando o sistema está isolado de forças externas. E o princípio da conservação da quantidade de movimento diz isso. A quantidade de movimento de um sistema de corpos isolado de forças externas é constante. Então a quantidade de movimento se conserva quando o sistema está isolado de forças externas. Beleza? Ela é constante. A gente vai ver com o exercício. Ela não muda. Beleza? Ok? Então vamos lá, um exercício para aplicar. Para a gente aplicar isso daí que nós vimos. Vamos ver. Vamos lá. Um canhão de artilharia horizontal de 1 tonelada. Então a massa dele é de 1 tonelada. Vamos botar. Tá até aqui emissão. A emissão é a massa do tanque. 1 tonelada ou 1000 quilos. Né? 1 tonelada tem 1000 quilos, tá? Dispara uma bala de 2 kg de massa. Esse emizinho aqui é a massa da bala do canhão. Emizinho 2 kg. Então a emissão massa do canhão, 1 tonelada ou 1000 quilos. E emizinho a massa da bala, que sai da peça com velocidade de 300 metros por segundo. Então a velocidade da bala do canhão, vamos anotar aqui, nosso Vzinho, 300 metros por segundo de velocidade. Admita a velocidade da bala constante no interior do canhão, beleza, aqui dentro. E qual é a velocidade de recuo da peça do canhão, né? Disparou a bala, o canhão recua. Tá bom? Como está aqui, ó. Inicialmente, bom, vamos analisar cada figura, vamos lá. Essa figura aqui é um sistema, tá, isolado de forças externas. Que sistema é esse? Você tem que analisar o sistema canhão mais bala, concorda? Canhão mais bala. Então isso aqui é o nosso sistema, canhão mais bala. Ele é isolado de forças externas. Por quê? Gente, a força peso se iguala com a força normal. Fn é a força normal. A força com que o canhão faz na bala, né? Então o peso é igual à força normal. Que a gente chama da letra N, né? Letra N ou Fn, tanto faz. Então ele é isolado de forças externas. Tá bom? Agora, vamos lá. Porque o peso é normal, se anulam. Agora, a força que o canhão exerce na bala e a força que a bala exerce no canhão são internas. Tá bom? Então, esse sistema ele está isolado de forças externas. Tá? Se o sistema é isolado, antes e depois do disparo, a quantidade de movimento permanece a mesma. Então, se o sistema é isolado de forças externas, a quantidade de movimento antes do disparo e depois do disparo é a mesma. Beleza? Ok? Devido a esse princípio da quantidade de movimento, princípio da conservação da quantidade de movimento para um sistema isolado de forças externas, que é esse caso aqui. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu dividir aqui, deixa eu dividir o quadro aqui em duas partes. Vamos lá. Primeira parte. Antes do disparo. O que vai acontecer antes do disparo da bala de canhão? Antes do disparo. Vamos lá. Antes do disparo, você tem que no início
Tá aqui antes, ó. Ah, isso aqui nem mostra. O que é a letra B? A bala sai do canhão com uma força F, e aqui menos F é a força de recuo, né? Do canhão, que é justamente a velocidade de recuo da peça do canhão. A bala saindo e o canhão com uma força F recuando aqui, tá? Agora aqui, o que é esse antes? Antes do disparo e depois do disparo. Antes do disparo, o que acontece? Está aqui a bala dentro do canhão, a velocidade inicial é zero, está em repouso, né? Antes do disparo, a bala está tudo parado lá. Velocidade VA é velocidade inicial, está lá parada, né? É zero. VA é a velocidade antes do disparo. Esse Azinho lá adiante, tá? Velocidade antes do disparo é zero, beleza? Está parado, velocidade é zero. Então a quantidade de movimento antes do disparo, vamos botar assim, QA antes do disparo, vai ser igual. Que quantidade de movimento mesmo? Vou botar aqui massa vezes velocidade. Só que aqui a massa é do conjunto todo. A massa Mzão mais Mzinho, né? Massa do canhão mais massa da bala de canhão. Beleza? Vezes a velocidade antes. Só que isso é zero, né? Por quê? Velocidade antes é zero. Então zero vezes qualquer coisa dá zero. Então a quantidade de movimento antes do disparo é zero, beleza? Podemos botar aqui, quantidade de movimento antes do disparo é zero. Ok. Joia. Show de bola. Aqui, separa aqui. Vamos botar depois do disparo. Que é a situação D. Depois do disparo. Depois do disparo, a bala tem uma velocidade V e o canhão recua com uma velocidade V também. Tá? Diferente dessa, que coloquei Vzinho, Vzão, né? Então, vamos lá, depois do disparo, o que vai acontecer? A bala adquire essa velocidade Vzinho e o canhão recua com essa velocidade que eu chamei de Vzão, tá? Só para associar letras minúsculas com letras maiúsculas. Show de bola. Bom, a quantidade de movimento depois, então eu vou chamar de QD do disparo, vai ser o quê? Ora, vai ser a massa, né, do canhão vezes a velocidade de recuo do canhão, mais a massa da bala vezes a velocidade da bala. A velocidade da bala. Tá bom? Quantidade de movimento do conjunto. É do conjunto todo. Esse é o sistema. Isolado de força é o conjunto. Então é a massa do canhão vezes a velocidade do canhão, mais a massa da bala vezes a velocidade da bala. Beleza? Ok? Show de bola. Como pelo princípio da conservação da quantidade de movimento, a quantidade de movimento antes do disparo tem que ser igual a depois do disparo. Ela não muda, se conserva. Ela se conserva, né? Só que aqui é zero. Então, né, QA é zero, que é igual a QD. QD é MVzão mais Mzinho Vzinho. Beleza? Ou seja, MVzão, Mzão, Vzão, MVzinho vai para lá, menos MVzinho. Menos MVzinho. Tá bom? Veja bem que esse sinal negativo, o que ele retrata, hein? Indica que as quantidades de movimento adquiridas pelo canhão e pela bala têm sentidos contrários. Sim, tem sentidos contrários. Né? Essa quantidade de movimento aqui tem sentido contrário da outra. Note que essa quantidade de movimento aqui está para a direita e essa aqui está para a esquerda. Apesar de ter os mesmos valores numéricos, o sinal negativo aqui indica que uma está para a direita e outra está para a esquerda. Né? As quantidades de movimento que são vetores, né? A quantidade de movimento é um vetor. Então aqui ó, tem uma quantidade de movimento que eu vou chamar de Qzinho pequenininho, ó, pode chamar assim, ó, de Qzinho pequenininho, e aqui uma outra quantidade de movimento para cá que eu vou chamar de Qzão, né? Tá vendo? É um vetor, só que uma está com um sentido, outra está no outro sentido. Ok? E agora é só colocar números, né? Mas a gente pode já calcular direto, ó. Vamos lá, vamos colocar agora, Vzão. Ele quer o Vzão, né? Ele quer esse aqui, velocidade de recuo da peça, é o Vzão. Então vamos lá. Então Vzão vai ser igual a esse Mzão, vem para cá, trocando de sinal, né? Vamos só então tirar esse sinal aqui, vamos só botar a igualdade escalar, MV igual a Mzinho, Vzinho, porque isso aqui, no fundo, é uma igualdade vetorial. É uma igualdade vetorial, e esse vetor é menos esse. Beleza? Então vamos botar agora, em termos de valores numéricos só,
esquecendo o sinal, né? Esquecendo o sinal. Tudo bem? Esquecendo o sinal. Então, o Vzão vai ser Mzinho, Vzinho dividido por Mzão, que o Mzão cai dividindo. O Vzão vai ser Mzinho, quanto é que é? 2 kg, vezes a velocidade 300 metros por segundo, dividido por Mzão, que é quanto? 1000 kg. 1000 kg. Ora, corta esses 2 zeros com esses 2 zeros, 2 vezes 3, 6, dividido por 10, você vai achar 0,6 metros por segundo. 0,6 metros por segundo. Beleza? Então, a velocidade é 0,6 metros por segundo. Tudo bem, o fato de você falar que essa velocidade é 300, ó, essa daqui é 300 metros por segundo, e o Vzão com sinal negativo, menos 0,6 metros por segundo, apenas indica, já vimos isso em cinemática, apenas indica que elas têm direções, que elas têm sentidos opostos, só isso. Só isso. Velocidade negativa apenas indica que ela tem sentido oposto à outra, só isso. Não precisa nem colocar sinal de menos, tá? O sinal negativo, que é esse daqui, apenas indica que tem sentidos opostos, só isso, um para a direita e para a esquerda. Beleza? Não pode trabalhar com valor positivo mesmo. Desse jeito, o seu gabarito vai até lá. Letra A, 0,6 metros por segundo, aí você marca. Velocidade com sinal negativo apenas indica que tem sentido oposto à outra, só isso. Uma está para a direita e outra para a esquerda. Então, resposta, velocidade de recuo da peça do canhão, 0,6 metros por segundo é a resposta dessa questão. E isso aparece muito em prova, tá? É um tipo de questão que aparece com uma certa regularidade em prova, beleza? Ok? Então, é uma questão clássica, aparece em prova, velocidade de recuo. Aqui é canhão, pode ser um revólver, pode ser o que for, né? E a teoria de choque, é a seguinte. O que é choque? O nome já diz, né? Choque, uma colisão. Uma colisão entre dois corpos que se movem numa mesma reta. Pois já jogando sinuca. Exemplo clássico, sinuca. Não tem várias bolinhas no mesmo plano, numa mesma reta, né? Você bateu lá com um taco, uma bolinha bateu na outra, para você tentar encaçapar lá, né? Uma colisão. Beleza? Tem uma colisão entre dois corpos que se movem na mesma reta, antes e depois da colisão, é chamada de choque frontal ou unidimensional. Beleza, é isso aí mesmo, tá? Exemplo clássico, a mesa de sinuca. Bolinha da mesa de sinuca. Agora vem alguns conceitos puramente teóricos. O que é um choque perfeitamente elástico, né? Choque perfeitamente elástico. Considere uma colisão frontal de um corpo A com um corpo B isolado de forças externas, aquela situação que nós já vimos. A energia cinética final é igual à energia cinética inicial. A quantidade de movimento se conserva durante a colisão, pois o sistema de corpos é isolado de forças externas. Então, num choque perfeitamente elástico, você tem o seguinte, por exemplo, você tem uma bolinha aqui, vou botar aqui uma bolinha A, bolinha B, tá? O que é esse choque? Ela está aqui com uma velocidade que eu vou chamar de VA. Velocidade VA, tá? E essa bolinha aqui, não chamar de V, pronto, V, para não ficar muita letra. E essa velocidade aqui é 0. A bolinha está parada. Então essa aqui está andando, tá? Essa bolinha está andando. Essa aqui está parada, beleza? Então aqui, na superfície, então a bolinha B está parada, a bolinha A está andando com uma velocidade V aí qualquer, não sei qual é, não interessa pra gente, no momento. E, então essa aqui antes da colisão. Antes da colisão. Depois da colisão. Depois da colisão. Depois da colisão, o que vai acontecer? Você continua com a bolinha A aqui com uma velocidade. Vou botar aqui o vetor aqui em cima, né? Uma velocidade, ou com uma certa velocidade V, por enquanto para gente não interessa o valor. E a bolinha B também adquiriu uma certa velocidade. Também adquiriu uma certa velocidade. Até se você quiser colocar aqui, acho que fica até melhor. VA, VB, pronto. VA, VB. A bolinha bateu, a bolinha A continua andando, e a bolinha B, depois do choque, antes do choque, depois do choque. A bolinha B, agora ela tem uma velocidade. Ela tem uma velocidade.
esse chamado choque perfeitamente elástico. Uma bolinha está parada, bateu, a bolinha A continua andando e a B passou a andar em função do choque. Tá bom? Beleza? O negócio é o seguinte, a energia cinética final é igual à energia cinética inicial. Essa é a característica desse choque perfeitamente elástico. É uma característica. A energia cinética final sendo igual à energia cinética inicial. Tá bom? Beleza? Ok? E a quantidade de movimento se conserva durante a colisão, porque esse sistema ele é isolado de forças externas. Então a quantidade de movimento se verifica. Tá? Então, você tem energia cinética final igual a energia cinética inicial. E a quantidade de movimento antes do choque também é igual a depois do choque. Beleza? Então se conserva a quantidade de movimento e a energia cinética. Beleza? Ok? A característica desse choque perfeitamente elástico define-se assim. Quando a energia cinética final, ou seja, a energia cinética depois do choque, é igual à energia cinética antes do choque, e a quantidade de movimento se conservando, esse choque é chamado perfeitamente elástico. Beleza? É uma definição. Uma definição. Existe outro tipo de choque, o chamado perfeitamente inelástico. A energia, só que nesse caso, a energia cinética final, quer dizer, depois do choque, é menor que a energia cinética inicial antes do choque. Essa diferença é convertida em energia térmica. Tá? Essa diferença de energia é convertida em calor, energia térmica. Só curiosidade. A quantidade de movimento se conserva, pois as forças que aparecem são internas. Tá? São internas. O sistema está isolado de forças externas. Ok? Mas não se conserva energia cinética. Beleza, então note que aqui a energia cinética não se converte, mas a quantidade de movimento se conserva, pois as forças que aparecem são internas. Tá bom? Aqueles casos onde nós temos um sistema isolado. Tá bom? Beleza? Agora, a característica do choque perfeitamente inelástico é o seguinte, ó. Você tem aqui uma partícula A, uma bolinha A, por exemplo, está andando com uma certa velocidade A, tá? Ela está andando. Vamos supor que aqui tem um outro corpo que eu vou chamar de B. Outro corpo que eu vou chamar de B. E ele está parado. Tá? Ele está parado. VB é 0. Ele está parado. Ok? Aí a bolinha bate, ela entra dentro do corpo. Ó. Aqui, esse aqui continua sendo o corpo B. E a bolinha A está aqui. É como se ela furasse o corpo. Está dentro do corpo. E aí esse conjunto todo aqui, ele passa a andar. Né, com uma certa velocidade V qualquer. Beleza? Então eu tenho um corpo, se chocou com o corpo B, penetrou dentro dele, ficou um conjunto só, uma massa só. E aí o conjunto todo anda com uma certa velocidade V. Tá bom? Nesse caso aqui, a energia cinética antes do choque, que é esse caso aqui, é menor que a energia cinética depois do choque. Que a energia cinética desse sistema aqui é menor que a energia cinética desse sistema aqui. Beleza? Perdão, maior, desculpa. A energia cinética antes do choque é maior do que a energia cinética depois do choque. Ou a energia cinética final depois do choque é menor que a energia cinética antes do choque. A perda de energia nesse caso aqui. Ao se chocar e essa bolinha penetrar aqui nesse corpo, uma perda de energia cinética. Perde-se velocidade. Perde-se velocidade nesse processo. Então a energia cinética depois do choque é menor que a energia cinética anterior. Tá? Beleza? Show de bola. Então esse é o choque perfeitamente inelástico. Perfeitamente inelástico. A energia cinética final é menor que a inicial, que é uma perda de velocidade nesse choque, a bolinha se juntar com outro corpo. Então, essa é a característica de um choque perfeitamente inelástico. Quando acontece isso, nós chamamos de choque perfeitamente inelástico. São definições somente. Tá bom? E o choque parcialmente elástico é aquele choque que se situa entre o choque perfeitamente inelástico e o outro. Tá? Entre os dois. A conservação da quantidade de movimento, né? E perda de energia cinética. Mas os corpos se separam após o choque, ao contrário do perfeitamente inelástico. Ok? Então os corpos a diferença é que os corpos se separam depois
do choque. Então, nesse choque perfeitamente inelástico, os corpos prosseguem juntos. Nesse aqui, os corpos prosseguem juntos. Os corpos, de acordo com o que eu desenhei, prosseguem juntos. Beleza? Ok? Porque tem alojamento de um no outro. Tá bom?